Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 366. O destino pode ser imprevisível às vezes 4 dias depois. Território de Eleanor. Você está bem calmo mesmo sabendo que aquele homem foi para o Japão. A voz de um velho ecoou em uma sala que tinha uma mulher japonesa sentada de maneira tradicional enquanto fazia manutenção em seu longo odachi. O que você quer dizer, mestre? Mizuki perguntou com um olhar neutro. Não é nada, eu só pensei que se fosse a velha Mizuki, ela estaria pirando para voltar ao Japão agora. O velho falou enquanto colocava o leque no rosto. Você está certo. Mizuki não refutou as palavras do velho. O velho Mizuki era muito inocente. Eu não te chamaria de inocente. Então eu acho que tolo seria a palavra correta. Suspirar. Abinu Seimei suspirou visivelmente. Você está se punindo demais, discípulo tolo. Quem teria pensado que os caçadores que eram famosos por proteger os humanos estavam envolvidos em experimentos envolvendo sua própria espécie? Mizuki definitivamente não era estúpida, ele sabia disso, o problema era que ela foi enganada. E mesmo ele, um velho, foi enganado pela falsa aparência da Inquisição. Por isso, Abinu Seimei não falou muito sobre isso, afinal, ele estaria sendo um hipócrita porque também não percebeu nada. O mestre e o discípulo estavam juntos há muito tempo. Eles passaram por muita coisa e viram o lado podre da humanidade, e depois de erradicar completamente as 10 famílias de vampiros nobres do Japão, Abinu Seimei sugeriu a Mizuki que ampliasse seus horizontes e fosse para a Inquisição. Afinal, eles estavam do lado dos humanos. E essa sugestão também satisfez o objetivo de Mizuki, o objetivo de caçar seres sobrenaturais que tratavam os humanos como seus brinquedos. Então, se você vai falar sobre esse incidente, foi Abinu Seimei quem se sentiu culpado, porque foi ele quem sugeriu que ela fosse para aquele lugar. Mizuki ficou em silêncio, e imagens de uma sala branca onde as crianças estavam sendo experimentadas passaram por sua mente. Esta foi uma das primeiras instalações que ela queimou. Tudo começou na batalha de Victor com Bruno, ouvindo as palavras do homem, vendo a forma como um humano comum lutava. Dúvidas começaram a percorrer sua mente e a de seu mestre, e essas dúvidas não seriam satisfeitas até que ela descobrisse a raiz do problema, e assim, o fez. Ela realizou uma investigação independente e acabou descobrindo um dos laboratórios em que o próprio General Jamas administrava. Um laboratório que depois foi incendiado, e tudo destruído pela própria Mizuki. Mesmo tendo salvado as crianças daquele lugar, as crianças eram apenas marionetes quebradas. Eles não tinham cara de vida e, por sugestão do próprio Alucard que convenientemente apareceu na hora como se estivesse vigiando tudo, ela levou as crianças para um orfanato que estava em seu nome. E daquele dia em diante, a mulher e o estranho novo conde se uniram para destruir várias dessas instalações. No início, ela desconfiou de Victor, afinal, o homem apareceu em um momento muito conveniente, mas depois de interagir com ele por muito tempo, ela percebeu que ele estava apenas enojado com toda a situação, e decidiu fazer alguma coisa. Claro, havia uma razão para isso também. Ele parecia determinado a foder com o General James, um homem que vivia escondido. Algo que ela estava particularmente feliz em fazer também. Não importa quais sejam seus motivos, usando crianças em seus planos, crianças comuns que deveriam viver vidas normais, você é mau. Mizuki sabia que a humanidade era um grande fundo cinza em que o bem e o mal eram uma questão de perspectiva. Mas há coisas. Há crimes que por mais que se tente glorificar, seriam considerados crimes imperdoáveis. Usar crianças como ratos de laboratório é um exemplo. Até o Papa. Esse homem não é o Papa. Abinu Seimei comentou em tom muito rígido. Mizuki olhou para seu mestre. Esse homem é apenas um homem distorcido por seus ideais. Ele não se qualifica para ser Papa. Eliminação de todos os seres sobrenaturais, hein? Parece algo que apenas um supremacista tirânico diria. Mizuki revirou os olhos. O propósito de Alexandre o Papa da Inquisição foi bastante distorcido. Afinal, não havia como eliminar todos os seres sobrenaturais. Eles nasceram de inúmeras maneiras diferentes. Tome, fantasmas, por exemplo. Eles eram seres que só se manifestavam quando um espírito tinha sentimentos e arrependimentos persistentes enquanto estavam vivos, e não podiam passar para um outro lado até que resolvessem esses problemas. Enquanto a humanidade existisse, fantasmas existiriam. Demônios existiriam. Yokai existiria. Afinal,
Eles foram criados como consequência das emoções humanas. A eliminação completa era impossível para esses seres. E ainda mais impossível para seres como vampiros e lobisomens. Ambas as raças tinham mundos separados literais como seus lares, mundos que continham seus reinos, sociedade e modo de pensar, e esses mundos eram amplamente restritos a pessoas de fora. Mesmo agora, apesar de ser uma convidada de Alucard e da própria Eleanor, ela podia sentir as pessoas observando. Uma atitude correta, afinal, humanos como ela eram conhecidos por serem seus inimigos. Eu não posso dizer se conhecer aquele homem foi uma bênção ou uma maldição para você. Mizuki ficou em silêncio quando ouviu o que seu mestre disse. Acho que foram os dois. Mizuki respondeu enquanto voltava a afiar sua arma. A primeira vez que ela viu Alucard, ele era apenas um vampiro sem nome, e que se transformou na forma de contagem de vampiros do Clã da Neve. Naquela época, o homem estava completamente fora de controle, mas, apesar disso, ele lhe deu muitos problemas. Apenas alguns meses se passaram, e ela encontrou esse homem novamente depois de perder um braço para Scatache Scarlet, uma mulher que invadiu o Vaticano sozinha e causou o caos. E este homem era completamente diferente, como se tivesse se tornado outra pessoa. Apóstrofo. O destino às vezes é estranho. O homem que ela pensou que se tornaria seu inimigo descobriu que eles tinham um relacionamento bastante neutro. Mesmo agora, ao descobrir que ele estava em sua terra natal, a mulher não estava preocupada. A razão para isso era que ela tinha confiança suficiente no homem para que ele só punisse os culpados por qualquer incidente com o qual aquela garotinha se metesse. E exatamente como previsto, ela estava correta. Alucard só punia os culpados. Sim. Os culpados. Mais de 50% dos seres sobrenaturais do Japão estão mortos. Eu não sei como devo me sentir sobre isso. Abinosemei não pôde deixar de contrair um pouco os olhos. Ele mesmo ficou surpreso quando recebeu a informação de Siena que ela recebeu de sua irmã Ruby. Nem mesmo uma deusa escapou. Mizuki pegou um talismã e o segurou na frente dela. Oh, Inari, dê-me sua bênção de prosperidade para que eu tenha sorte no dia seguinte. Uma pequena energia dourada saiu do talismã e voou em direção a Mizuki, mas ao contrário do habitual, a energia era tão pequena e quase inexistente. E isso só significava uma coisa. A própria deusa estava inativa neste momento, combinando com as recentes notícias de que Inari foi morta. Mizuki, pela primeira vez, experimentou o que era não receber a bênção total dos deuses shintoístas. Levará milhares de anos para ela acordar novamente. Abinosemei deduziu. Não é como se eu tivesse usado tanto o poder dela. Mizuki deu de ombros. Apesar de usar seus poderes e bênçãos, a própria mulher não pensava muito nos deuses. Ela não os colocou em alto valor ou baixo valor. Para ela, eram apenas ferramentas para que sua magia funcionasse corretamente. Como eu disse, discípulo tolo, é melhor não confiar muito nas bênçãos que os deuses dão. Eu sei, você sempre disse isso. Mas é uma coisa muito conveniente. Quando as coisas vêm com muita facilidade, elas também desaparecem com muita facilidade. Você teve um exemplo disso em seu passado. Não fale sobre isso. Abinosemei suspirou interiormente quando viu o rosto escuro da mulher. Deixando de lado o passado que Mizuki ainda não parecia superar, o velho continuou. A questão é, agora que você está de volta ao seu auge novamente, por que não treinar nas técnicas de aprimoramento do meu amigo, inimigo, Azia Doman? O Onmyo. Mizuki se sentiu bastante relutante. Não existe Onmyo Jutsu bom ou ruim, não existe magia boa ou ruim. Como um velho professor, Abinosemei começou a ensinar seu discípulo. A magia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o misticismo. E como ferramenta, é o dono que decide o curso de suas ações. O ramo de fé que você usa é apenas uma das muitas áreas do Onmyo Jutsu. Eu sinto que estou voltando para minha adolescência novamente. É sua culpa, discípulo tolo, você não terminou seu treinamento. Um treinamento que vai levar quem sabe quanto tempo. Mizuki revirou os olhos. Suspirar. Ele visivelmente suspirou novamente, mesmo se você tiver 3. Os olhos de Mizuki brilharam em vermelho sangue. Até parecia que ela tinha se tornado uma vampira, mas tudo isso era apenas sua sede de sangue. 21 anos. Você ainda é imaturo. Como um homem velho, ele rapidamente se corrigiu, não importa o mundo, a idade, as mulheres nunca gostariam que falassem sobre sua idade.
Eu não sou imaturo. Comparado a mim, você é. Isso é porque você é um velho careca com mais de 500 anos, calvo. Abinu-Seimei tocou seu cabelo branco e suspirou de alívio. Uma das coisas boas de se tornar um espírito foi que ele recuperou o cabelo que havia perdido por causa do estresse de uma certa ruiva. Tosse. Ele tossiu um pouco ao ver o sorriso divertido de Mizuki e disse: se tivesse sido antes, eu não teria dito para você tentar aprender as habilidades do meu amigo, rival. Ele assumiu a posição de mestre e olhou para Mizuki. Especificamente, ele estava olhando para o corpo dela, não com o rosto de um velho pervertido, mas com o olhar de um médico. Afinal, as habilidades do meu amigo abrangem uma área completamente diferente do Onmyojutsu. Você levaria dezenas de anos para dominar tudo como você tem agora com minhas técnicas. Mas meus pensamentos mudaram quando você bebeu o sangue daquele homem. O rosto de Mizuki escureceu quando ela se lembrou do incidente, e logo seu rosto estava coberto por seus longos cabelos negros. Aquele vampiro. Sempre fazendo o que ele quer. Ela ficou bastante irritada com aquele incidente, mas uma pequena pitada de constrangimento apareceu em suas bochechas quando ela se lembrou do incidente. Esse incidente mudou você. Abinu-Seimei ignorou o estado de Mizuki e continuou com sua palestra. Ele decidiu por si mesmo que não iria interferir neste assunto. Sua discípula pode não ter tido muito contato com o sexo oposto de forma romântica, mas ela estava viva há tempo suficiente para entender sobre isso. E ela sempre viveu nos lugares mais pobres do mundo. Ela conhecia a natureza dos homens, e por causa disso, ele não se intrometeria. Definitivamente não foi porque ele sentiu uma ligeira crise existencial quando Alucard tocou casualmente, e o enviou voando. A frase, você está de volta ao seu auge, não é falsa. Resumindo, ao beber o sangue daquele homem, seu corpo foi curado e você rejuvenesceu. Mas minha aparência não mudou? Mizuki olhou no espelho. Não estou falando sobre sua aparência física, estou falando sobre seu corpo. Mestre, por favor, pare de falar enigmaticamente, resuma tudo em 2 frases. Uma pequena veia visível saltou na cabeça do velho. Ao beber o sangue de Alucard, seu corpo está agora em um estado de pico, suas células pararam temporariamente de envelhecer e ficaram cheias de vitalidade. Abinu-Seimei se aproximou de Mizuki e puxou um fio de cabelo de sua cabeça. Aí. O que você está fazendo? Olhar. O velho mostrou a Mizuki o fio de cabelo que ele havia arrancado, e logo uma pequena chama apareceu em sua mão, engolindo todo o fio. Mas o fogo não queimou o cabelo. Foi apenas depois de alguns segundos que indícios de danos por queimadura apareceram no fio. O velho parou de usar seus poderes, e Mizuki viu que o cabelo que o velho arrancou estava apenas levemente queimado, apesar de sua exposição prolongada ao fogo. Isto é impossível. Ela ficou completamente chocada e rapidamente verificou todos os cantos de seu corpo, mas assim como antes não havia mudanças visíveis, seu corpo estava curado e livre de cicatrizes, e ela se sentiu mais forte. Mas foi isso? Sério? Acho isso muito fascinante. O sangue desse homem é literalmente algo próximo a uma fonte de juventude para os humanos. Os olhos de Abinu-Seimei brilharam de curiosidade enquanto ele olhava para a mecha de cabelo. No entanto, duvido muito que as pessoas possam obter o sangue dele tão facilmente. O velho pensou sem mudar de expressão. Ele sabia muito bem com quem estava lidando depois desse incidente, afinal, se um nobre vampiro normal desse seu sangue a um humano, esse tipo de coisa não aconteceria. No mínimo, o sangue mataria o humano por ser muito tóxico. Um progenitor, o segundo de sua raça. Ele olhou para sua discípula que estava admirando suas belas curvas no espelho. Você realmente tem uma sorte estranha, Mizuki. Você terminou de se admirar no espelho? Eu não estou me admirando. Seu rosto escureceu um pouco. Sim. Tanto faz. Ele revirou os olhos. Você vai querer treinar ou não? Mizuki olhou para seu mestre e pensou que, comparada a Alucard, ela era muito fraca, e isso era uma coisa ruim. Ela não queria se sentir impotente novamente na frente daquele homem como ela fez alguns dias atrás. Embora não fosse uma sensação ruim porque o homem a confortava, ela ainda se lembrava dos sentimentos de desespero que sentia. Não queria sentir aquela fraqueza novamente. Bom. A magia do meu amigo é bastante violenta, e você precisa de oponentes para se aprimorar para treinar.
Essa é uma das razões pelas quais é tão difícil treinar essa magia. Felizmente, você tem milhares de criaturas imortais vindo a este lugar o tempo todo. Eu vou me certificar de que você aprenda tudo. O sorriso do velho cresceu um pouco. Era realmente uma benção disfarçada que ela tivesse vindo para este lugar. Não exagere muito como antes. Seu rosto parecia alguém que se arrependeu de sua decisão. Não se preocupe, agora que você tem um físico melhor, serei mais rigoroso. Hugo. Isso não é o que eu estava tentando dizer. Ela resmungou, mas não disse mais nada. Apesar de ser rigorosa com seu treinamento, ela sentiu que era para seu próprio bem. O destino é uma cadela às vezes, mas até ela pode ser gentil de vez em quando. O velho pensou. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 367. O amor de uma Yandere Clã da Neve. Uma mulher com longos cabelos brancos estava sentada em uma cadeira luxuosa no que parecia ser um escritório, enquanto pilhas de papel literais estavam ao lado dela e espalhadas pela sala. Ela parecia bastante graciosa e era como uma visão perfeita de uma empresária, séria, calma e bonita. De repente, esta mulher ouviu uma conversa. Você está sentado em um trono de mentiras, mortal. Não me subestime, tudo o que eu fiz foi necessário. Não importa se foi mentira, eu vou continuar. Este protagonista é burro. Ela ouviu a voz de Yuki enquanto mastigava o que parecia ser pipoca, pois podia ouvir o som de um filme recente muito popular. O nome do filme era O Vampiro e Seu Servo Mortal. Apesar do nome duvidoso, foi um filme muito popular que foi produzido por Nightingale. Eles são mais densos que um buraco negro. Ela ouviu a voz de outra mulher. Parecia que as empregadas estavam assistindo ao filme na sala ao lado dela. Ele não tem coragem de enfrentar seu mestre. Se fosse alguém que eu conheço. Ei, ele é um vampiro plebeu recém-nascido. Como ele vai derrotar um vampiro nobre com mais de 500 anos? Superar seus limites. Yuki respondeu. Isso funciona na vida real. Não deveria. Mas já que é ficção, esse protagonista não pode tirar o poder daquele asno com alguma explicação idiota vencer o vampiro. Por que você está torcendo para que o nobre vampiro perca? Outra empregada perguntou. Eu não gosto da atitude dele que parece dizer, eu sei tudo, ajoelhe-se diante de mim, mortal. É realmente nojento. Por que ele não se acalma um pouco e tira o pau da bunda? Yuki. Você tem uma boca muito suja. É? Você não deve ser influenciado pelo exemplo de Lady Violette. Uma veia saltou na cabeça de Violette. Ela é um mau exemplo. Por quê? Ela mudou, sabe? Ponto quer dizer, eu não estava sendo influenciado por ela. É só que a Condessa Agnes. Oh. As empregadas entenderam agora. Se Violette era uma delinquente, Agnes, quando irritada, parecia ser a líder dos delinquentes. Ela tinha uma boca extremamente suja. Embora a mulher tivesse ido treinar em um local isolado, sua influência ainda perdurava nas empregadas e nas mulheres do clã da neve, que olhavam para Agnes como exemplo. Espere. No final, não é tudo culpa da Agnes? Isso pode não ser bem conhecido pelos nobre vampiros porque eles quase nunca viram um membro do Snow Clan, mas quando uma mulher do Snow Clan ficou com raiva, eles começaram a agir como delinquentes. Mortal, eu lhe darei meu sangue, use-o para se vingar. As empregadas e eu que olharam para o filme, use-o para matar seus inimigos. Ah! Bem, isso foi assustador. Que risada foi essa? Uma empregada falou. Como isso é tão popular? Yuki estava questionando seriamente os gostos do vampiro. Bem, essa foi a primeira produção de vampiros. Diferente dos humanos, somos mais fortes e temos poderes, então todas as cenas de luta não precisam de dublês. E como foi a primeira produção, acho que falsos rumores foram feitos. Eu vejo. Yuki olhou para o filme e viu o protagonista aceitando o sangue do vampiro. Um show de poder se seguiu, e ele parecia completamente mudado. Eu agora sou o caçador. PFFT. Ah! Yuki riu divertido enquanto apontava para o protagonista. Esse homem é tão estranho. Ele ganhou o poder fraco de um vampiro escravo e está agindo como se fosse o Big Boss. As empregadas ao redor de Yuki começaram a rir também. Ao ouvir as vozes divertidas de seu subordinado, a caneta bastante elegante que a mulher no escritório estava segurando foi quebrada pela própria força da mulher. Gá! Ela gritou desajeitadamente, enquanto balançava o cabelo, fazendo os papéis voarem ao seu redor, causando uma enorme bagunça.
Eu odeio isso. Ela finalmente chegou ao seu limite. Hilda se agachou e começou a juntar os papéis de forma ordenada. Que tal um descanso? Parece uma boa ideia. Violette não recusou, deitou-se com a cabeça na mesa e reclamou: Hugo. Porque isso nunca acaba. Eu escrevo, organizo, termino de organizar, termino meu trabalho, e mais papelada aparece. É um ciclo interminável de tortura. Violette se levantou enquanto batia na mesa. Ela sentiu que se o inferno fosse assim, ela não ficaria surpresa se os demônios ficassem loucos. E para piorar ainda mais o humor dela, seus amigos foram para o Japão com ela, Victor. Sua querida. O amor de sua vida, sua razão de viver, o homem por quem ela literalmente causaria uma catástrofe de nível nuclear se ele pedisse com Lovey. Mas ela não podia ir pois precisava cuidar do clã da neve porque sua mãe estava em algum lugar treinando em reclusão. Ela ficou muito frustrada. E para piorar ainda mais seu humor, muito mais do que antes, ela estava com sede. Sedento por seu sangue. O corpo de Victor. Sedenta por ter suas entranhas preenchidas com seu líquido branco e viscoso. Ela precisa urgentemente de sua vitamina V. Ela não o via há dias, e isso nunca aconteceu. Ela estava sempre perto dele. Sempre. Desde o momento em que ela o conheceu até ele se tornar adulto, ela estava sempre por perto. Sempre. Ela podia contar em uma mão a quantidade de vezes que ela esteve longe de seu querido. Quanto mais tempo ela estava longe dele, mais ela sentia que ia surtar a qualquer momento. Embora ela tenha agradecido um pouco às circunstâncias, gratidão do tamanho de seu dedo mindinho. Ela estava grata por ter estado longe dele por tanto tempo, e ela teve a oportunidade de limpar sua mente e olhar as coisas de forma diferente, e finalmente, aceitar a morte de seu pai. Ela viu suas memórias, sentiu o que ele sentia, e era como se ela mesma estivesse tomando essa decisão. E ao compreender Victor, ela poderia finalmente ficar em paz consigo mesma sobre o que ele tinha feito. Depois que esse peso em seu ombro foi cuidado, ela se sentiu mais leve. Mais livre de pensamentos. Sim. Ela estava com tesão. Foda-se, estou fora. Ela rapidamente pegou o telefone e ligou para alguém. O que? Natália, venha o que? Sim. Em menos de um segundo, um portal apareceu onde Violette estava. Espere. Você não pode sair e deixar todo o trabalho. Violette olhou para Hilda com seus olhos vermelhos sangue. Hilda, aquela montanha de papel. Ela apontou para um lado da sala. É tudo sobre economia, pertences pessoais e compartilhar o dinheiro do clã da neve. Esse lado é sobre nossas conexões que precisam ser nutridas. Ela apontou para outra montanha de papel. Esse lado é sobre os salários atrasados de todos os membros do clã da neve. Esse lado é sobre os clãs menores que servem ao clã da neve e sua situação atual. Esses papéis aqui que têm marcas pretas são vampiros com gostos particularmente questionáveis. Eles são pedófilos. Eu não quero essa sujeira no meu território. Você pode incendiá-los e mandá-los para o inferno, e eu não me importo. Natalia e Hilda abriram os olhos em choque. Ela realmente tinha feito várias semanas de trabalho. Os dois não podiam deixar de olhar para Violette, surpresos. Onde está Violeta? Onde está aquela garota preguiçosa? Como ela se tornou tão competente? Ela é Su. Apesar de ter acompanhado todo o processo ao lado de Violette, Hilda ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. Em verdade, ela não queria acreditar. Ela está progredindo mais suavemente depois que ela fez as pazes com sua mente. Aquele lado ali é o seu plano de aposentadoria. O plano de aposentadoria. Hilda acordou de seu estupor. Você é velho. Você é mais velho que Jesus. Pelo amor de Deus, você pode até ser mais velho que Skatashi. Oi. Uma veia saltou na cabeça de Hilda, mas Violette ignorou, já que não havia terminado sua chuva de palavras. Você precisa encontrar um vampiro como companheiro. Um vampiro que não é meu marido, estamos claros? Hilda ficou sem palavras quando viu os olhos escuros de Violette. Meu marido encheu sua cota de antiguidades perto dele, não apenas Skatashi, mas até Natasi e possivelmente no futuro. Minha mãe. Violette não era estúpida. Agora que Victor havia absorvido seu pai e o ritual de casamento fora passado para ele, esse tipo de futuro era mais plausível do que antes. Embora ela soubesse que não seria tão simples porque Victor não aceitaria ser o substituto de ninguém, e ele havia dado sua palavra de que cuidaria de Agnes ele mesmo.
Ou seja, ele respeitaria a decisão da mulher, independente de qual seja. Mas a probabilidade de um futuro em que a mãe ficasse com o marido era bastante alta, muito maior do que antes, especialmente agora que a beleza irresistível do pai e a atitude dominante do marido se fundiram. Adonis, o homem mais bonito vivo. Até os deuses tinham inveja de sua beleza. Victor, o homem que tinha a atitude que a maioria das vampiras adorava, aquela atitude dominante, mas era, ao mesmo tempo, gentil. E ainda por cima, ele era forte e tinha um grande potencial futuro. Com tudo isso junto, ele foi considerado 110 para vampiras. Embora tivessem um pouco de medo dele, porque toda vez do que ele aparecia, ele estava sempre em um estado caótico. Esse medo muitas vezes foi superado quando eles acreditavam que iria dominá-los. O que significava, Adonis mais Victor um bom parceiro que toda vampira deseja. Ele é como um bife suculento que qualquer vampira estava disposta a provar. É. Desta vez Hilda ficou sem palavras. Já que ele parece ter um charme que atrai Milf, estou criando um plano B para você. Preciso manter os totes longe. Infelizmente, não posso matar Hilda como matei os outros. Ela é como uma mãe para mim também. Difícil. Eu não tenho filho, mulher. Você está falando bobagem. Violette ignorou Hilda completamente e continuou. Você não precisa pensar em sua aposentadoria se quiser, apenas fique longe do meu marido. Desta vez, ela foi menos sutil. Hilda estava com dor de cabeça, não conseguia acompanhar a loucura de Violette. Para começar, eu nunca me interessei por ele dessa forma, e ele é seu marido. Bom, isso é bom, realmente muito bom. Violette acenou várias vezes em satisfação. Ela sentiu repetidamente, e mais. E mais, ela estava realmente muito satisfeita. Agora, estou fora. Ela se virou para Natália. Envie-me na frente de Victor. Literalmente na frente dele? Sim. Ok, Natália abriu um portal novamente e, sem pensar muito, Violette pulou. Victor estava em um quarto, sozinho enquanto tirava roupa para tomar banho. Atualmente, ele estava se preparando para caçar a desconhecida raposa de 9 caudas. O lugar para onde ele enviou Shinji ficou completamente vazio, como se tivesse sido abandonado. O que significava apenas uma coisa: a raposa fugiu quando percebeu o perigo e se escondeu. E também, a raposa de 9 caudas de pelo vermelho fugiu quando percebeu que seu mestre Inari foi colocado para dormir. Agora, Victor tinha 2 raposas para caçar e nobres para capturar. Ele queria aprender seu estranho poder. Mas nem tudo foram mais notícias. Assim como ele esperava, Jintoki conseguiu destruir sozinho um clã yokai inteiro. Agora a pergunta permanecia: como um homem fraco e impotente como Jintoki conseguiu esse feito? Bem, acredite ou não, tudo isso foi resultado da luta de Skatashi. Quando a mulher jogou a barragem de armas na raposa gigante, um daqueles picos de gelo convenientemente ricocheteou nas caudas da raposa, passou por uma dimensão diferente, voou para a localização de Jintoki e pousou diretamente na cabeça de Juki, efetivamente matando o yokai. Sim, esse poder era ridículo. Só de ver a expressão surpresa de Skatashi quando Victor informou do que havia acontecido, o dia de Victor ficou 1000x melhor. Victor estava atualmente em um quarto reservado apenas para ele e suas esposas. Normalmente ele não usava o quarto, considerando que, como um vampiro, ele não precisava dormir. E dormir era algo que ele nunca faria agora. A última vez que ele dormiu foi quando ele voltou para a mansão de Skatashi, e dessa vez, ele conheceu Perséfone. A razão pela qual ele nunca quis dormir era a própria Perséfone. Ele sabia que no momento em que adormecesse, ele iria encontrar aquela mulher novamente. E ele não estava com vontade de jogar o jogo de gato e rato com uma deusa. Embora ele fosse melhor em esquemas graças a Adonis, ainda era muito cansativo e tedioso. Quando ele tirou toda a roupa superior, um portal apareceu, de repente na frente dele. Natália? Ele perguntou, confuso. A mulher não costumava aparecer em seu espaço privado assim. Mas logo, um foguete branco saiu do portal, voando em direção a ele. Ufa! Victor fingiu falta de ar quando sua barriga foi atingida e gentilmente abraçou a mulher em seus braços. Ela estava cheirando o homem como um maníaco, querida, e repetindo essas palavras, uma e outra vez. Eu senti sua falta. Violeta.
Victor falou em um tom bastante complicado de emoções. Ele estava com saudades de seu pequeno floco de neve, mas também estava preocupado com a reação dela. Sentindo as preocupações de Victor através de sua conexão, Violette parou de fazer suas coisas e olhou para cima. E a expressão no rosto de Violette pegou Victor de surpresa. Quando ela já pareceu tão madura. Não pense muito sobre isso, querida. Eu tive tempo para pensar sobre sua decisão. E embora eu ainda não concorde com você tomando essa decisão sozinha, eu entendo que no final, esta foi melhor escolha. Prefiro 10.000 vezes ter a alma do meu pai com você do que com uma cadela qualquer. Ela acariciou o rosto de Victor enquanto olhava em seus olhos violeta. Olhos violetas que eram exatamente como os dela, os olhos de uma pessoa que ela conhecia muito bem. Querida. SHHH, você não precisa dizer nada. Ela acariciou o rosto de Victor. Eu só peço uma coisa. Na verdade, duas coisas. Que são? Ele perguntou em um tom gentil. Quando estivermos sozinhos, mude a cor dos seus olhos para vermelho sangue. Apesar de ter aceitado o que aconteceu, ela ainda se sentia estranha olhando para o rosto de Victor. Ele era divinamente lindo, mas não era por isso que ela se sentia estranha. Foram seus olhos. Olhos que a lembravam tanto de seu pai. Victor não questionou por que Violette pediu isso, já que ele podia entender por que ela fez isso. Os olhos de Victor suavemente começaram a mudar para um vermelho sangue. Meu segundo pedido é. Os olhos de Violette também mudaram para vermelho, mas era um vermelho escuro, obsessivo, e, conforme o sorriso em seu rosto crescia, sua expressão ficou vermelha. Sua aparência agora despertou todos os pontos sensíveis de Victor, e seu rosto não pôde deixar de mudar. Assim como ela, seus olhos ficaram de um vermelho escuro obsessivo. Foda-me, a aura de Victor explodiu em direção a Violette, luxúria, amor, obsessão, cuidado, preocupação e bondade. Várias emoções e pensamentos inundaram toda a existência de Violette. Victor jogou Violette na cama e arrancou suas roupas, de modo que seus dois coelhinhos brancos ficaram visíveis para ele, uma atitude que Violette gostou muito. Coma-me, foda-me, ame-me. Seus olhos se iluminaram, e suas duas pernas envolveram a cintura de Victor como se ela o estivesse segurando no lugar. Ele não sairia desta sala até que desse a ela o que ela queria. Você não tem que dizer duas vezes. Logo sons de gemidos começaram a encher o lugar enquanto os dois amantes lutavam pela noite. Nem mesmo 15.000 palavras de descrição seriam suficientes para descrever o que eles fizeram. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você